Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou o David João da Purificação, tô aqui hoje com o Diego Quaglia e a gente tá recebendo de volta o Caleb Lopes, né, que é cineasta, e vocês já conhecem ele do nosso programa Defendendo o Cinema Estilizado, né, que é o Por um Cinema Estilizado. E aqui ele voltou, dessa vez pra gente fazer os programas de pauta livre, que é um programa que o título ainda tá meio que flutuando pela minha cabeça. Eu acho que tem dois jeitos de chamar esse podcast, né, que é se o Zack Snyder virou o bicho papão dos nerds, ou o povo versus Zack Snyder, né, aí depois eu escolho melhor o título quando eu for fazer a thumb, mas o título já é autoexplicativo, né, a gente vai conversar sobre o Zack Snyder, mas não sobre o cinema dele, não sobre o estilo dele, mas essa percepção social que se criou à volta dele, né, essa ideia dele enquanto um monstro. Acabou que, tipo, no meio nerd ele virou um autor muito proeminente, seja pro bem ou seja pro mal, né, e vai lembrar que esse programa ele tá sendo feito às margens do lançamento do Superman do James Gunn, né, que foi o que suscitou essa discussão, né, inclusive essa ideia do programa meu começou num grupo de WhatsApp que eu tô com o Diego e tal. Saiu o trailer do Superman, o pessoal, nossa, agora o Zack Snyder aprende, que não sei o que lá. Aí eu comentei brincando, né, virou o bicho papão dos nerds. Aí o Diego foi lá no meu PV, ai, que é isso, para, que não sei o que lá. Mas aí, em outro grupo que a gente tava, alguém fez o mesmo comentário, aí o Diego, realmente, virou o bicho papão dos nerds, né, e não tem o que fazer. Mas mais sobre o tema logo depois da abertura. Meu rosto! Para. Blaine. E again? Não. Miacon. Ela estava grávida. E você atirou nela. É isso aí. E quer saber, você ficou olhando. Podia ter transformado a arma em vapor, as balas em mercúrio, a garrafa em flocos de neve, mas você não fez nada, não. Você tá se lixando pra raça humana. Tá se alienando, doutor. E lembrando que esse podcast tem um apoia-se, né? Então você pode apoiar o nosso trabalho e continuar colaborando para que esses programas saiam. Então vamos lá, eu acho que é mais justo contextualizar um pouco, né, tipo, o que eu tô querendo dizer com essa pauta e com esse programa em si. E aí, se os convidados tiverem alguma coisa pra acrescentar, eu peço que vocês falem aí, assim que eu terminar, pode ser? Pode ser. Eu acho que o que rola é o seguinte, né, o Zack Snyder no final dos anos 2000, por conta de 300 e tal, e o Watchmen, ele era um autor muito popular, assim, né, eu tô usando autor aqui, eu sei que talvez alguém que esteja ouvindo no Discord, mas acho que dá pra, nós três concordamos que ele é um cineasta com características e batidas visuais que se repetem ao longo das obras e que é justo chamar ele de autor, certo? Sim. Total. E aí, tipo, como ele tava muito em alta e tal, e a Warner tava procurando um novo projeto pro cinema dela, vendo que esses filmes de heróis estavam bombando, eles convidaram o Zack Snyder, né, pra fazer um filme do Homem de Aço sobre a supervisão do Christopher Nolan e tal. E foi um filme que, tipo assim, tem quem goste, tem quem não goste, mas ele foi um filme que foi um sucesso mínimo de bilheteria e tal. E como a concorrência, né, que no caso era a Disney, tava trabalhando com essa coisa do universo compartilhado, eles resolveram, a partir do filme do Zack Snyder, né, do Superman dele, criar um universo todo que também era compartilhado com os personagens da DC. E aí, por conta dessas características visuais do Zack Snyder, que eram muito marcadas, né, elas se repetiram nos filmes seguintes deles e elas vazaram para algumas outras produções. Só que, como a Warner Bros. Não fez um planejamento inicial, né, não foi uma coisa parecida com o que rolou com os filmes da Marvel e tal, elas construíram a partir do filme de Zack Snyder. Eu vejo que o projeto como um todo, ele acabou ruindo por conta disso, sabe? Você não pensou a longo prazo nesses projetos antes deles serem concretizados, sabe? O filme do Zack Snyder fez sucesso e os filmes do Nolan, a trilogia do Nolan tinham acabado, não eram viáveis de se estender nem nada do tipo. Então, a partir do filme do Zack Snyder, a gente constrói todo um universo coeso. E aí, né, gerou todos os filmes que a gente conhece, né? O BVS, depois o Liga da Justiça, que foi todo picotado e tal. E aí, por conta disso, isso gerou meio um efeito mola, né? Por o Zack Snyder ter essa estética muito carregada, né? Visualmente muito marcada e tal, tem uma galera que odeia os filmes dele por isso, né? E ao mesmo tempo ele tem uma galera que ama, e eu sinto que essa galera que ama, eles meio que amam o efeito mola, sabe? Porque, querendo ou não, na década passada, né, esses filmes da Marvel viraram, tipo, a vitrine, né, a cara do blockbuster. Então você ter do outro lado, né, tipo, nos filmes da DC você ter um blockbuster que era mais metido a intelectualizado, que tinha um visual bem mais marcado, né? O BVS, quando eu saí do cinema, inclusive, eu lembro que eu descobri ele, nossa, é muito foda, porque parece um episódio de House of Cards, só que num
num filme de super-herói e tal. Por você ter essa coisa que é visualmente mais carregada, que tem mais cara de cinema, não tem essa cara de TV do que são os filmes da Marvel, ele acabou criando um culto de pessoas em volta dele, né? É um culto que seguiu ele, assim, mesmo depois que ele abandonou esses projetos. Mas eu acho que por consequência, né, e por conta dos recentes fracassos, assim, do processo de reformulação que esse universo da Warner Bros. Ele tá passando e tal, ele virou essa persona não grata, assim, por toda essa galera, sabe? Como se o fracasso de todos os filmes e do projeto do universo como um todo fosse culpa dele. O que eu acho que não é, né? Eu acho que é mais um caso de má gestão da Warner Bros. E tal. Mas, independente de quem seja a culpa, eu tô mais interessado em discutir como as pessoas recebem ele, né? Porque o BVS, como ele reimagina os personagens a partir do ponto de vista do Zack Snyder, né? Que é um ponto de vista que você pode não gostar e tal, mas, tipo, é meio claro, assim, que ele tem uma leitura e um projeto claro, bem definido com os personagens e tal. Ele é um fruto do que era a visão do Zack Snyder, né? Pra essas coisas. E aí, como as pessoas têm uma relação de carinho, né? Com que elas cresceram assistindo e tal, elas têm dificuldade pra lidar com isso, sabe? O filme do Superman do Zack Snyder não é o filme do Superman do Zack Snyder. É o filme do anti-Superman, entendeu? O Zack Snyder, ele não entendeu o personagem, nem nada do tipo e tal. E eu queria discutir muito isso, né? Tipo, essa ideia do Zack Snyder enquanto autor que assumiu esse universo, né, dos filmes da DC, e como se moldou nessa cultura em volta dele. Vocês têm algum pensamento definido, tipo, sobre o projeto estético dele pra esses filmes, sobre a identidade visual dele enquanto cineasta? Velho, eu tenho uma impressão que ele é meio que Jesus Cristo, assim, no sentido... Gente... E os fãs dele concordam, hein? Não à toa, o apelido de Snydeus tá aí. Sabe a máxima do o que ferra é o fã-clube? Eu tenho essa impressão, assim. Sim. Ontem eu revi Sucker Punch e aí fiquei lendo entrevistas com ele da época, assim, né? Enfim, entrevistas de 2011 com o Zack Snyder. E ele discutia muito sobre como a ideia do filme era fazer uma discussão / sátira honesta do cinema de gênero e de como o filme parecia como o filme pretendia ser uma resposta justamente aos fãs que ele encontrou na Comic Con por causa de 300 e de Watchmen. E aí ele falava que ele sentia que esse fã nerdola, ele não estava compreendendo exatamente o que ele estava querendo discutir no filme, porque justamente o cérebro dele estava muito anestesiado com essa lógica de blockbuster, que era o que, de certa forma, o Sucker Punch satirizava até certo ponto. E aí eu acho que isso é meio símbolozinho, assim, dessa relação que ele tem com os fãs e também acho que tem com os detratores, assim, porque na minha relação pessoal, assim, de acompanhar as coisas dele, eu tive várias fases, né? Eu, adolescente, gostava muito dele, e aí depois, com uma cinefilia um pouquinho mais madura, eu comecei a rejeitar totalmente, e aí, posteriormente, eu comecei a reconsiderar algumas coisas e enxergar ele nesse lugar de autor mesmo, sabe? Pra mim ele tá num lugar de autoria nesse cinema contemporâneo hollywoodiano, de blockbuster, justamente porque me parece que ele tem uma visão pessoal das coisas. E aí eu valorizo isso mais do que se o filme é bom ou ruim, por exemplo. E aí no caso do Liga da Justiça, do Batman vs Superman, eu acho que é curioso, assim, porque ele é o cara que justamente tem essa visão autoral, que quer fazer algo que as pessoas não viram. E eu li muita entrevista dele que ele falava isso, que ele buscava fazer coisas ele fala muito assim, de tipo, sabe a pessoa que tá cansada de filmes de super-herói e diz, eu não gosto de filme de super-herói? Eu quero fazer um filme de super-herói que leve ela a talvez reconsiderar isso. Sabe a pessoa que não fala, não, odeio filme de zumbi? Eu quero fazer um filme de zumbi que apresente uma perspectiva que talvez faça ela reconsiderar isso. Eu acho que é muito curiosa essa escolha da Warner pra colocar ele pra fazer esses filmes da DC, porque justamente ele tem essa mão forte, autoral. Ele só caiu nessa sinuca aí porque os filmes anteriores dele tinham dado dinheiro, tinham sido um sucesso de público e crítica. E aí a Warner falou, pô, não, ele é o cara, ele é o nosso visionário. Nosso projeto de universo estará em boas mãos. Mas ao mesmo tempo, eu acho que esse mesmo público não tava nem um pouco preparado pro tipo de coisa que esse cara ia querer fazer, sabe? É meio que entregar uma metralhadora na mão de um macaco, assim. Porque ele ia tentar fazer uma coisa que é totalmente dele, uma visão totalmente dele,
que eu tava lendo até também uma entrevista mais recente, assim, do ano retrasado com ele, que ele admitia que talvez ele tivesse feito errado, assim, as escolhas erradas sobre essa maneira dele de quebrar um pouco o que seriam esses seres míticos e problematizar essa mitologia de um personagem como Superman, por exemplo. Mas não sei, assim, eu acho que ele, ao meu ver, tirando esse público que adora ele e que imagino eu que esses fãs dele não gostem dele pelos motivos que eu gosto, a sensação que eu tenho é que talvez ele fosse mais apreciado pelas pessoas que gostam de cinema do que pelas pessoas que gostam de quadrinhos, sabe? E não sei também se eu tô respondendo o que você perguntou. Não, tá sim. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Eu acho que também rola um efeito em relação à galera que não gosta dele, é que o fã de quadrinho é muito mais preocupado com o cânone que foi estabelecido ao longo dos anos do que necessariamente com a visão específica de um autor sobre aqueles personagens, né? Eu percebi isso conversando com uma conhecida minha recentemente, inclusive já participou aqui do podcast e tal, que eu tava falando que eu gosto do run do Brian Azzarello, né, escrevendo Mulher Maravilha. E ela, nossa, mas é péssimo, porque ele vai lá e fala que as Amazonas fizeram tal coisas e tal, mas eu acho que não tem problema, justamente porque é a versão do Brian Azzarello do que é a personagem, do que os personagens fariam na cabeça dele, sabe? Eu não vejo isso como um particular problema. Mas pro fã de quadrinhos pesa muito mais, né? Tipo, o fã de quadrinho, ele é meio mimado, assim. Eu não acho nem que isso seja só culpa dele. Eu acho que o meio do quadrinho, ele meio que vive de mimar retrospectivamente todo o espectador, sabe? Aquilo que a gente brinca é de que o quadrinho de super-herói tá sempre esse eterno retorno às origens, né? Tipo, independente do que aconteça daqui a 5 anos, tipo, mesmo que o Demolidor agora esteja usando verde, voando pelos céus e soltando raio pelo olho, daqui a 5 anos ele vai estar de novo no escritório dele, só saltando pros prédios e tal. E é isso, eu acho que o quadrinho super-herói, ele retroalimenta essa estagnação, assim, ele é meio que a anti-mudança, sabe? Ele é essa narrativa que é eterna e ela é eternamente do mesmo jeito e tal. E aí quando você vai pra um filme e um filme rompe com esse tipo de coisa, né? Esse manto da eternidade e tal, a galera meio que sai frustrada. Eu acho, David, acompanhando o que você e o Caleb estão falando, eu acho que o ódio ao Zack Snyder, o Zack Snyder ter virado essa figura de vilania, que já adiantando minha opinião, eu vejo como um exagero, e eu vejo como o nível de foco exagerado numa figura dos nerds, da cultura pop, tem muito a ver com várias questões, mas tem muito a ver com essa questão da entrega, em primeiro lugar. Porque o Zack Snyder é esse cara que, como o Caleb falou, ele é um diretor, gosta ou não, ele é muito ambicioso, no sentido que ele quer entregar mais do que esses nerds que encontram em Comic Con querem receber. Ele quer colocar reflexões naquilo, ele quer dar uma atenção estética e uma explosão estética, ele quer espetáculos estéticos que tenham uma personalidade própria dele, uma sensibilidade própria dele, só que ao mesmo tempo e dá uma carga de importância e uma carga de relevância para isso, uma carga extrema para isso, que vai muito além de um projeto comum de blockbuster, né? É um projeto que tem um selo de alta importância ao mesmo tempo que ele quer estilizar com aquilo e que ele quer exagerar com aquilo e que ele quer falar de princípios básicos e grosseiros daquilo, né, que atraem ele. Então, ao mesmo tempo que ele gosta e tem afeição por sensibilidades desse nerd, ele sempre quer entregar mais desse nerd. Então, o Zack Snyder fica nesse lugar entre uma ambição intelectual, assim, sabe? Mas uma grosseria mais bruta, assim, sabe? Nesses estímulos muito pops que ele tem, assim, né? Que às vezes é o pop no que ele tem de mais imagético, de mais plástico, e entra nessa artificialidade carregada que ele tem no cinema dele. E eu vejo assim, que por ele ter senso técnico que é dele, isso faz fãs dele admirarem ele, porque vem uma personalidade nele dentro de um meio que é muito pasteurizado. Acho que esse é um dos motivos. E também um dos motivos que ele é um cineasta não de uma cartaz de trama, mas uma cartaz da estética e uma cartaz de uma brutalidade também. E acho que isso cai no que o Caleb falou, dele ser idolatrado por fiéis, digamos assim, né? Que vem o cinema dele por esse fator massa velho, assim, sabe? Esse fator meio de... É tipo o Afonso Solano falando que gosta daquela série do Tartakovsky, sabe? Primal, assim, porque, nossa, é muito violento, e é muito extremo, e é muito adulto, assim, sabe? E esse é o valor. E acho que ele pega essa parcela de fãs. E aí rola um antagonismo, que é um antagonismo de várias parcelas.
o antagonismo da parcela nerd e da parcela que é de cultura pop dos quadrinhos, que acha que o Zack Snyder desvirtuou esses personagens, que acha que ele não entende os personagens e querem ver aqueles personagens retratados na sua essência. Então o Zack Snyder desvirtuou o Batman. O Zack Snyder transformou o Batman num assassino, num psicopata, né? O Zack Snyder desvirtuou o Superman. O Superman do Zack Snyder é carrancudo, é triste, é melancólico, é esse ser fora do lugar, assim. Então tudo, ele mata o Jimmy Olsen, ou um suposto Jimmy Olsen. O Lex Luthor dele é um menino engraçadinho, sabe? Que tem dead issues e que fala como uma coisa meio o gêniozinho, com falta de traquejo social. É o Mark Zuckerberg. Ele é o Mark Zuckerberg. Você deu essa volta, eu tô falando, Mark É o Zuckerberg. Mark Zuckerberg, mas mais ao extremo da caricatura, assim, sabe? Assim, é isso, sabe? É o Mark Zuckerberg se ele fosse escrito pro Silicon Valley, a série. É, exatamente. Perfeito. Então, tipo, ele desvirtua esses personagens ao mesmo tempo que ele coloca uma carga de épico, uma carga que mescla religiosidade com filosofia e outras coisas em personagens destruídos, em figuras mais humanas, assim, digamos, né? Em figuras falhas. Acho que isso irrita muita gente. E muita gente vê nisso um valor reacionário de como ele lida com essas figuras carregadas, né, assim, e da saudação a isso. E aí entra nessas críticas que ele recebe dos 300, do BVS e por aí vai, né. É uma questão mais de julgamento temático da obra dele e julgamento do que a obra dele representa, o que esse personagem representa, do que o que ele faz com esses personagens. Assim, acho que tem muito disso também. E além de tudo isso, eu acho que tem uma questão muito do Zack Snyder, assim, dele ser esse cara que, ao meu ver, ele tem um senso estético, e um senso de composição, e um senso de lidar com uma plasticidade das imagens, e pensar essas imagens ao excesso, porque eu tenho uma relação com o Zack Snyder muito parecida com o Caleb. Eu gostava dele, de 300... Watchmen, eu sempre simpatizei, apesar de ver problemas, assim. Quero rever, inclusive, pra ver se cresce ou não, que eu acho que pode crescer. Mas também tinha uma opinião muito influenciável dos filmes muito revistos como ruins dele, sabe? Sucker Punch e outros dele, sabe? Mas, por exemplo, eu gostei muito do Homem de Aço quando ele saiu. Fui ver o BVS muito ansioso. Mas eu também caí nessa outra coisa, que é ter esse ódio do Zack Snyder, achar que ele representa tudo pior, assim, que existe no cinema de super-herói. E aí, hoje em dia, eu já tenho uma opinião mais equilibrada. Eu vejo um valor num cara que tenta ser um autor dentro desse meio tão pausterizado e tão medíocre, sabe assim? E tão padrão, que é o cinema de super-herói hoje em dia. Eu acho que existe um valor nisso. Não acho que isso exatamente faça eu gostar de um diretor. Eu percebi que ele é um autor. Eu acho que o diretor pode ser um autor ruim mesmo, alguém que não domina a linguagem, sabe? E ainda assim ter uma marca autoral, assim, sabe? Isso é um mau diretor. Eu acho que isso é possível. Porém, no caso da Zack Snyder, revendo os filmes dele, assim, e eu comecei hoje a rever 300 e vou terminar, mas eu tava gostando. Eu vejo que o Zack Snyder tem um domínio de linguagem. Ele tem um domínio do que ele quer fazer enquanto imagem, assim. Eu vejo que ele tem uma coisa de usar esses símbolos pop, assim, e ir pros extremos dele, sabe? E entender uma profundidade juvenil que eles têm. Tanto é que eu acho que os melhores trabalhos do Zack Snyder são quando ele mais se agarra no excesso e na coisa mais juvenil. Porque eu acho que quando ele tenta fazer algo mais de uma reflexão mais rebuscada, eu acho que ele cai para um lado de uma falsidade no que ele tá falando. Enquanto quando ele vai pro lado do artificialismo e vê o artificialismo de formas épicas, ele consegue colocar soluções visuais nisso que são muito fortes. E até em filmes desconjuntados dele, que eu acho que ele se perde no tom, por exemplo, o Homem de Aço, tem composições nele, assim, tem um trabalho de atenção para como ele cria imagens, que é muito poderoso, eu acho, que o Zack Snyder tenha, sabe? Eu acho que quando ele leva isso pro nível da artificialidade, no nível de um delírio estético mesmo, assim, sabe? De um cinema que é um cinema de sensações, que é um cinema de extremo, que é um cinema que você vai se aventurar pelas imagens, como ele faz no Sucker Punch, ou como ele... Eu tenho que rever, mas acho que ele faz isso no Madrugada dos Mortos, mais acessos dramáticos, assim, curiosamente, lidando com o roteiro do James Gunn, que é o cara que vai fazer um antagonismo com ele depois, que a gente pode falar depois, assim, né? Eu acho que vai a lugares muito altos, como eu acho que tem nos melhores momentos do corte da Liga da Justiça dele, sabe? E acho que tem uma coisa interessante no 300, que o 300 é esse filme meio de destruição da imagem. Ele vai pra um lado tão prático, que acaba destruindo a mise-en-scène e reconstruindo a mise-en-scène no próprio filme, sabe? Uma coisa meio Tony Scott, sabe? E, tipo, uma coisa que liga ele com o Tony Scott, que liga ele ao Robert Rodrigues, esse outro cineasta. Então, eu acho que o Zack Snyder é um cineasta interessante, consigo ver limitações nele, assim, sabe? Que respaldam
respaldam as críticas que tem a ele, sabe? Não acho que ele seja um exímio cineasta. Só que eu acho que uma coisa que eu acho muito curiosa é que tem muito um lance da entrega. Eu acho que os fãs de cultura pop, os fãs de quadrinho, eles querem ver a entrega. E como o Zack Snyder não é um cara que entrega pra eles, ele é o bicho-papão. Mas a Marvel, que tem cineastas que são muito mais desprezíveis que o Zack Snyder, como Irmãos Russo, Sean Levine e esse tipo de lixo, aí tudo bem. Porque eles são os caras que entregam, entendeu? Assim, mesmo eles sejam péssimos cineastas, não tendo personalidade nenhuma. Assim, mas eles entregam o tom, entregam a aventura que é esperada. Então é que a Marvel só começou a ter mais críticas a partir do momento que ela deixou de entregar a catarse e a assimilação de tom e de procura que esses fãs querem, assim. Não é tudo um self-service. Não é sobre o que aquilo te traz, é sobre o que aquilo te entrega apenas, assim, né? Tanto é que as pessoas sempre falam em, nossa, o filme é o que ele pretende ser. Exatamente. Aí o filme fez justiça ao personagem. O filme entregou o que a gente queria, e etc e tal. O filme entregou, e o filme tá entregando em bilheteria. Sempre é uma coisa de entrega, nunca é uma coisa do como. E acho que o Zack Snyder é esse cara que não entrega, e por isso que ele é julgado. Não julgado por deficiências dramáticas e de construção que ele tem no cinema dele. Nossa, perfeito. Cara, eu só acrescentaria em relação a isso, que eu acho que os filmes do Zack Snyder, eu acho que olhando em meio retrospecto assim, ou depois, ainda mais depois que a gente reviu o Sucker Punch e tal, né, olhando o 300, eu acho que por mais que os filmes dele estejam lidando com essa coisa da iconografia sendo a coisa mais importante do filme, né? Essa composição de imagens, de belas imagens e tal, acho que o tempo todo ele flerta com uma coisa de mau gosto, que é muito tentador você reclamar dele por estar flertando com coisa de mau gosto, sabe? Eu não quero que, falando isso, pareça que o Zack Snyder é um cara muito ousado, alguma coisa do tipo, mas eu acho que, até na comparação que você fez, né? Tipo, o Tony Scott, o Robert Rodrigues, são cineastas que são mais escorraçados, assim, pro padrão americano de fazer filme, né? Essa coisa da narrativa clássica e de você usar o CGI do jeito que se espera, né? Buscando um realismo e tal. Enquanto eu vejo que no filme do Zack Snyder, muitas vezes ele se distancia disso, né? Ele faz essa coisa que é propositalmente mais fantasiosa e tal. Não que os filmes dele, até tipo, pegando esse comentário do CGI e tal, sejam filmes mal feitos nem nada do tipo. Mas muitas vezes ele usa esses recursos de maneiras que são não esperadas, assim. Inclusive eu tava pensando que muita gente gosta do Homem de Aço, né, e reclama desse aspecto da destruição, e como o filme, tipo, ele é muito claro nisso, mas eu acho curioso, porque o Homem de Aço, de todos os projetos que a gente comentou, ele é um filme dele que ele é mais feito a toque de caixa, né, não que não seja um filme do Zack Snyder, claro que é um filme do Zack Snyder com as sensibilidades dele, mas por ser produzido pelo Nolan e tal, você percebe que muitos dos tiques estéticos dele são mais contidos, assim, e o diretor de fotografia não é um diretor de fotografia com quem ele tinha muita afinidade, né, o cara que dirigia Transformers, e é muito claro, assim, pra mim, essa diferenciação na fotografia do Homem de Aço, tentando buscar, tipo, com a alta profundidade de campo, essa ideia de um realismo maior, coisa que já no BVS é um negócio que meio que cai por terra, sabe? Até como ele usa, por exemplo, o cenário tá sempre mais desfocado, os personagens estão lutando em um ambiente que ele é estéril, assim, ele é cheio de fumaça e tal. O cenário por si só é um ambiente muito, muito mais estilizado, né? Não existe uma realidade palpável, que é uma coisa que existe, por exemplo, no Homem de Aço. Eu acho que a impressão que eu tenho tido, assim, sobre ele é que ele é mais inteligente do que aparenta, assim. Ele é mais inteligente do que o público dele acha, ele é mais inteligente do que as críticas acham, e aí a partir disso eu acho que os filmes dele precisam também ser lidos de uma maneira inteligente, sabe? E aí uma coisa que me incomoda é isso, assim, meio que esses lugares comuns, inclusive das críticas negativas, porque eu, assim como o Diego falou, acho que minha relação com ele é um pouco parecida também nesse lugar, assim, de... Eu tenho um interesse muito grande por tudo que ele faz nesse aspecto da autoria de cinema mesmo. Eu realmente enxergo ele como um autor de cinema. Pra mim, dentro de uma lógica de blockbuster, de grande estúdio, é um dos mais interessantes, assim, justamente porque tem um interesse na imagem que é muito dele, assim, tem um domínio de linguagem que pra mim é incontestável, de verdade, assim, eu acho ele muito mais sofisticado do que a esmagadora maioria desses diretores de filme de super-herói. Inclusive de diretores autorais, né, que falam por aí, né, tipo, que conseguem... Porque eu acho que tem isso, cara, sem que te interromper, mas eu acho que tem uma coisa, tipo, vamos privilegiar esses diretores autorais que conseguem fazer uma coisa de respeito e uma coisa blockbuster, né? Aí os Nolan da vida, o Villeneuve da vida, o Robert Eggers, esse total. pessoal aí, né? Meio isso, né?
seguem essa linha, né? E acho que tem uma coisa, tipo, é muito mais sobre o tom que esses caras colocam na obra, do que realmente um domínio que eles têm com imagem, ensinação, sabe, assim? E só fazendo um adendo aí, eu tava conversando com o Diego, recentemente fizeram uma thread no Twitter falando sobre a blocagem no Christopher Nolan e tal, e como ela é limitada, e aí eu tava pensando, né, como apesar de, por exemplo, o Nolan, ele ter projetos estéticos são melhores resolvidos como um todo, assim, o Zack Snyder é um esteta muito melhor do que ele, sabe? Porque ele realmente consegue criar imagens, ele realmente acredita no poder dessas imagens, elas ficam com a gente. Eu sei que, tipo, dá pra apontar isso porque ele tá sempre usando câmera lenta, né? Então ele tá sempre evidenciando as composições que ele tá fazendo, mas eu acho que realmente, tipo, mesmo quando ele não usa câmera lenta, as composições são fortes o suficiente pra ficarem com você, porque, por exemplo, isso pode reparar, as pessoas conseguem compartilhar, sei lá, 20 mil frames de filme do Zack Snyder, né? Tipo, pra falar que, não, essa cena não faria sentido e tal. Mas são todos muito bonitos, só que em comparação, você pega os filmes do Nolan, por exemplo, eles são filmes, tipo assim, tem cenas que a elaboração intelectual delas é legal, né? Você pega, tipo, a cena da origem, né? São 3 camadas e o caralho é 4, mas a construção imagética delas, nem tanto. E tem cenas que tem um esforço técnico, mas a imagética delas é neutra, né? É porque eu ia chegar aí, assim, eu acho que os filmes da Zack Snyder, eles são tão mais sofisticados do que isso, que às vezes o que me irrita é porque é uma crítica meio fácil, assim, sabe? Tipo, essa coisa da câmera lenta, é reacionário, a estética fascista. Pra mim isso tudo é de um lugar tão fácil, tão superficial, assim, de certa forma, porque nunca se aprofunda para o que interessa, que é uma questão formal de mise-en-scène. Nem mesmo esse comentário da estética fascista, pra mim, chega no cerne da questão, porque eu acho que quando você olha pro cerne da mise-en-scène dele, você vai identificando outras coisas que vão complexificar essa leitura meio primária, que é assim, gente descamisada, plano fechado em corpo malhado em câmera lenta, logo estética fascista, sabe? Eu acho que as coisas são tão mais complexas do que isso, e eu não tô falando nem do lugar de fã, assim, tem um monte de filme dele que eu não gosto. Eu tô falando de... Acho que todos nós. Total. Tô falando de um lugar de linguagem mesmo, entendeu? Tipo, ele filma bem de verdade. Eu acho que, ainda mais nesses filmes agora que ele tem feito a fotografia, você sente muito isso, assim, que é um cara que gosta de pensar o quadro, de pensar a composição, de pensar mise-en-scène mesmo, assim, encenação, sabe? E é um cara que vai se preocupar com escolha de lente, sabe? Tipo, ele não tá alardeando esses feitos técnicos, como se fosse uma coisa pra se vender, entendeu? Mas você vai ver os filmes deles, eles são realmente bem pensados, eles têm bom gosto, sabe? Ele tá filmando lá com lentes Panavision, ele vai estar filmando com lentes anamórficas. Boa parte dos filmes, inclusive até o Liga da Justiça dele, é filmado em película. E não é por um mero capricho, sei lá, estético pra vender o filme como diferentão. Quando você vai ver ele falando sobre a busca dele de lentes pra filmar o... Qual é o nome desses últimos 2 filmes dele agora, de espacial? Esqueci o nome. Rebel Moon, assim, sabe? Tipo, ele foi encontrar uma lente vintage japonesa que eles tiveram a ideia de deslocar o vidro frontal da lente pra causar aqueles flares nas bordas do quadro. Tipo, eu acho que tem um interesse estético e de linguagem que é muito mais sofisticado do que essas críticas fáceis fazem perceber, sabe? E aí é isso que me irrita, assim. Tipo, não é que ele seja um grande cineasta, mas eu acho que as coisas dele são tão mais interessantes do que os detratores fazem parecer, que é o que me leva a questionar justamente, enfim, a grande questão de sempre, né? Que é o que a gente tá buscando no cinema, assim, sabe? O que é que esse público nerd, ou então até o público cinéfilo que fica encasquetando, enchendo o saco e criticando os filmes dele, tipo, não tem problema nenhum criticar, mas o que é que essas pessoas estão buscando no cinema, assim? Porque, pelo menos pra mim, o tipo de cinema que eu gosto, e vocês sabem que eu gosto de linguagem, vocês sabem que eu gosto de um cinema maneirista, vocês sabem que eu gosto da estilização
civilização, que a gente já conversou no outro episódio, poxa, eu realmente encontro, assim, até nos filmes ruins. Aquele filme de zumbi mais recente dele eu não gosto. Eu acho aquele filme... Horrível. Eu acho que ele beira insuportável, assim. Mas ainda assim, ali, eu consigo sentir uma mão de alguém que tá tentando fazer a parada dele, o rolê dele, do jeito dele, assim, sabe? Tipo, ele é literalmente... Ainda que esteja fazendo o pior filme do mundo, né? Que esse filme Exato. Só que é isso, né? É literalmente um cara que foi fazer a fotografia dos filmes porque ele gostava, desde antes, de pegar a câmera e ele mesmo filmar. E eu valorizo muito isso, sabe? Tipo, eu valorizo muito um cinema que eu sinto que é feito com as próprias mãos, assim. Eu sinto que tem uma artesania das coisas dele que me faz ser interessado em assistir, até mesmo quando eu acho uma grande bobagem. As pessoas, eu acho que precisa se complexificar esse debate, entendeu? Sem dúvida. As pessoas precisam sair um pouco dessa página 2, porque eu não aguento mais. Ai, a câmera lenta. Aí, assim, pessoas falando mal da câmera lenta. É tipo, nossa, a câmera lenta. Não precisava. É desnecessária. Pessoas falando bem da câmera lenta. Não, é porque é pra aproximar do quadrinho. Porque ele quer fazer planos estáticos. Tipo, véi, dá pra ir além, entendeu? Porque, de verdade, eu acho que... Eu não acho que no futuro ele vai ser reconhecido como um grande autor de cinema. Mas eu realmente acho que a obra dele, você olhando com o devido distanciamento, você vai ver que tem alguma coisa ali que pra mim é meio batata, assim, de que no futuro ele vai ser respeitado como um diretor de filme de ação, quase como um diretor da Canon Filme, sabe? Como um diretor talvez de filme brucutu dos anos 70, 80. Mas eu acho que nesse lugar aí, exatamente. Pra mim é meio isso, assim, sabe? Tipo, eu gosto de falar que as coisas dele me lembram o filme de John Burman. Eu sei que acho que vocês não gostam disso. Tem uma galera Não me incomodo não, assim. No Twitter que... Tem uma galera no Twitter que falou que eu exagerei. Eu superei, viu? Eu superei. Mas o John Burman é uma referência direta dele, inclusive, né? Que é outro ponto, na verdade. Ele tem uma cinefilia muito forte. Quando você vai ver ele falando de cinema, ele falando das referências pros filmes, de verdade, assim, enfim, David sabe que eu fiquei trocando mensagem com ele ontem. Eu comecei a ler um monte de entrevista com o Zack Snyder, entrevistas antigas, entrevistas recentes. E eu fui vendo, assim, que falou, velho, é isso, assim, eu cheguei a essa conclusão. Ele é mais inteligente do que a gente pensa, e ele tá tentando fazer uma coisa que é mais sofisticada do que a gente pensa, quer ele consiga ou não. E aí vale a pena lembrar também que, embora ele tenha vindo desse mercado de videoclipe, que é uma coisa que geralmente é citada de uma maneira pejorativa, mas que eu acho que é isso que é estético dele, mas vale lembrar que o primeiro filme dele, que é esse remake de Madrugada dos Mortos, é um filme que estreia em Cannes, né? Ele poderia muito bem seguir esse caminho de um cinema mais conceitual de festival e deliberadamente vai para um cinema blockbuster de grande estúdio tentar fazer filmes autorais dentro dessa lógica, assim, sabe? Então, poxa, quando eu revi Sucker Punch ontem, eu não esperava que eu fosse gostar tanto do filme, assim, porque eu tinha uma lembrança de carinho dele, só que dessa vez agora, mais velho, assim, com uma bagagem maior de cinema, eu fui catando tanta coisa, eu fui dialogando tanto, assim, com o filme, que eu fiquei meio assim, caramba, não é filme, é isso tudo que eu tô enxergando dele. E aí eu comecei a pesquisar sobre, ler sobre, e meio que sabe? Tipo, meio que o que eu tava enxergando, que em um determinado momento eu pensei que poderia ser eu aumentando o filme, eu exponenciando tudo que o filme estava entregando, eu projetando coisas no filme, na verdade não era, assim, sabe? Ele já tava falando disso, das coisas que eu entendi do filme, sei lá em 2011. E aí é isso, assim, eu fiquei muito com essa sensação de, tipo, caramba, velho, eu acho que as pessoas, quando estão debatendo ele, não estão atingindo o nervo da discussão, assim, sabe? Ele merece discussões melhores, independente do filme ser bom ou ruim, ser legal ou não, merece discussão melhor. Com certeza, cara. Eu acho também que tem uma parada, é o que eu tava falando, eu acho que as pessoas, eu vejo muito uma valorização, não da construção, pra você falar bem ou mal de alguma coisa, mas do tom e onde essa coisa se encaixa, sabe? Eu acho que, e assim, as pessoas podem gostar e podem achar melhor ou pior, porque aí parece que virou um absurdo. Ai, você não, é um absurdo você falar que o Zack Snyder é melhor que o Christopher Nolan, que o Villeneuve, que eu não sei mais quem, blá 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 blá. Mas assim, por o Christopher Nolan e o Villeneuve, eles serem esses caras que eles têm uma alta importância, mas é uma alta importância com uma coisa, uma solenidade, assim, e de tratar de coisas com uma seriedade e tudo isso. E o Zack Snyder, por ser essa criatura que tem um bom gosto, mas é um bom gosto por mau gosto, e ser essa coisa mais grosseira e mais artificial e tudo isso, uns são aceitos e outros são rejeitados, sabe? Assim, e eu acho que o Zack Snyder,
como você falou, o David falou, você consegue encontrar um respaldo maior, imagético, um respaldo maior cinematográfico, e uma intenção que é muito mais firme, eu acho, assim, sabe? Muito mais coerente, gostando ou não dela e sendo desajeitado ou não, do que o Nolan, do que o Villeneuve, sabe? Pô, eu acho o Sucker Punch, com todo respeito, assim, eu acho, por mais que eu tenha filmes deles que eu gosto, melhor do que qualquer filme do Nolan e do Villeneuve. Melhor do que qualquer filme dele. Melhor qualquer filme do Robert Eggers, sabe? Assim, eu gosto mais, assim, sabe? Eu acho que Do nada, né? O Robert Eggers da conversa. porque eu acho que é um cara que tá sendo colocado nesse panteão também, desse Tá. cara, assim, sabe? O cara que faz filme pra público e faz filme que é popular também, sabe? Assim, mas são filmes inteligentes. E eu acho que ele é melhor que isso, mas ele tá nesse lugar mesmo. Mas são agora. filmes inteligentes, sabe? O Zack Snyder não é visto como Sim. um cara inteligente, sabe? Por mais que tenha toda essa elaboração dele, você vê que é um cara inteligente, sabe? Assim, gosta É até engraçado, né? Tipo, as pessoas sempre que elas vão falar dele, tipo, elas arrumam algum adjetivo, tipo, pra descrever o filme dele, e elas descrevem o filme de uma maneira como se fosse, tipo, um take genial, mas aí quando você volta pra entrevistas dele, você percebe, tipo, é só uma ideia que ele teve e que tava ali, sabe? A pessoa não tá descobrindo nada. Que é curioso, porque, por exemplo, todo mundo já ouviu essa piada, é porque o 300 é um filme, tipo, tão hétero, mas tão hétero que ele fica homerótico, sabe? Como se fosse por acidente. Mas aí, tipo, depois com entrevistas dele falando que queria fazer um filme do Alexandre o Grande, como, tipo, talvez Hollywood não tenha mais espaço pra um blockbuster homerótico, que é um negócio que ele queria filmar. Você percebe, tipo assim, não é um comentário inteligente em cima de um filme que é idiota e soa de um jeito diferente do que foi planejado, mas foi uma intenção do cara que conseguiu se materializar em tela. Exato. Mas as pessoas tipo, nossa, olha só, peguei ele no pulo, entendeu? O filme dele na verdade é gay. Aí ele, mas sempre Exato, foi. eu acho que o segredo é justamente ver ele falando dos filmes e fora desses portais nerds, que geralmente fazem umas perguntas mais bobocas, que recebem as respostas mais bobocas também, entendeu? Mas eu concordo totalmente quanto a essa comparação com Nolan, com Villeneuve. Villeneuve eu até gosto mais do que de Nolan, assim, mas... E como o Diego falou, também tem filmes dele que eu gosto. O Duna 2, por exemplo, agora eu gostei bastante dele. Durma é legal, Durma 2 é legal. Durma. Eu gostei muito do Durma 2. Durma. Mas é isso, pra mim, Snyder é um cineasta 1000 vezes mais interessante, até porque ele é um cineasta de excessos, entendeu? E eu gosto de gente que peca pelo excesso do que pela falta. Porque os cineastas que eu gosto, sei lá, Brad Palma, Paul Verhoeven, pra mim são cineastas de excesso, são cineastas que estão flertando ou abraçando essas ideias de mau gosto o tempo todo, entendeu? E articulando elas, né? Mas, Exato. E aí, é tudo ao mesmo tempo cristalino, sabe? Tipo, ele leva as coisas a sério e aí ele casou como uma luva pra essa demanda da DC ser uma antítese da Marvel colorida e de tentar fazer essas coisas sombrias e adultas. Eu entendo essas críticas, mas eu acho que os filmes são tão mais do que isso, são tão mais do que a pose, sabe? De verdade, assim, tipo... E eu vejo mais essa iniciativa meio que como uma sequência do que era o próprio legado da Warner Bros. No cinema, né? Tipo, lógico que, evidentemente, é um estúdio que vai estar inserido num formato capitalista, mas a Warner Bros., até essa gestão dos Slav entrar, ele tinha muito essa ideia de pegar os autores, né? Tipo, era o cinema, era a produtora que era a casa o estúdio que era a casa do Christopher Nolan, era o estúdio que era a casa das Wachowski, entendeu? Ele era sempre essa coisa, tipo assim, de se associar com um cinema de renome. Tanto que o Diego, que vai pirar quando eu falar isso, né? Que é o homem que vive em torno do Clint Eastwood. Mas na época, né? Tipo, ele rolou uma entrevista com os antigos acionistas da Warner, eles falando, tipo, o importante pra eles era ter essa parceria com esses autores e tal. E aí depois eles foram corrigidos pelos Slav, né? Falando, mas se o filme não der dinheiro, então, tipo, a gente não vai ficar fazendo média com ninguém não, sabe? Tipo, nessa lógica mais de firma mesmo, né? Que é o que o estúdio virou e tal. Nem se for o Clint Eastwood, né? Ele falou. Mas eu acho que é bem simbólico, assim, né? Do que passou a ser essa política de autores. Então, eu acho que esse projeto dos filmes da Warner com a DC Comics eram isso, entendeu? Fazer, tipo, esse cinema minimamente autoral com os personagens, justamente porque o Batman do Nolan tinha feito, sei lá, 2, 3 bilhões, sabe? Tipo, a trilogia como um todo. O Homem de Aço tinha feito dinheiro e tal, e a esperança era que o BVS fosse, tipo, a porta de entrada, né, desse cinema de super-herói autoral que acabou não rolando. Que o Zack Snyder ele tem uma coisa que o Nolan não tem, que faz o Nolan ser abraçado e que o Zack Snyder não ser abraçado, é que, assim, o cinema no Nolan é esse cinema austero e de celebração de símbolos
assim, né? Então, inclusive alguns são símbolos que o Zack Snyder também se interessa, assim. Só que o cinema do Nolan tem essa austeridade e esse lado racional e matemático e de uma intelectualidade, assim, por vezes que seja superficial, mas essa coisa, assim, sabe? Assim, ele tem essa engenharia técnica, assim, sabe? Que às vezes é superficial, muitas vezes, assim, mas ele tem esse lado dessa ambição declarada, assim. Só que ele fala como aquele menino que quer parecer mais inteligente do que ele é, assim, sabe? Vários. Assim, um nerdzinho, sabe? Que quer parecer mais inteligente do que ele é, sabe? E aí faz várias citações, né? Rebuscadas e tal, assim, mas você vê quando você vai na superfície dele, ele é mais medíocre. Enquanto o Zack Snyder, os filmes dele, eles têm uma energia de um garoto juvenil, assim, sabe? De um garoto empolgado, juvenil, sabe? O Sucker Punch é muito isso, sabe? Assim, é um garoto empolgado, juvenil. E aí você vai ver que existem respaldos nessa construção que são muito mais sofisticados do que parece. Apesar de estar... Nesse sentido, ele é muito parecido com o Tarantino. Muito! Assim, o Tarantino tem isso, sabe? Eu comparei no meu texto a Tarantino e as próprias irmãs Wachowski. Eu acho que tem essa fascinação. Essa empolgação juvenil... Essa fascinação que esconde um respaldo mais sofisticado. Total. Assim. E ele falava aí sobre o Sucker Punch, assim, do tipo... Pô, eu escrevi o filme pensando que ele deveria ser uma sátira ao cinema de gênero espetacular de Hollywood hoje, mas ao mesmo tempo eu filmo ele muito sério, muito a sério. Eu levo o cinema muito a sério, eu levo ele enquanto linguagem muito a sério, mas eu não espero que as pessoas levem um filme tão a sério assim. E aí, pra mim, é essa a questão, assim, também, que talvez entre em embate com esses próprios fãs, entendeu? Porque geralmente o que eu vejo pessoas amando ele é justamente essa seriedade, que eu não sei se necessariamente tá lá, justamente por se tratar de um cinema de excessos. De excesso carregado, né? Um cinema carregado, e aí, assim. Cá pra nós, assim, tipo, eu sei que as pessoas detestam Batman vs Superman. Eu acho um filme bem bom, de verdade. E, tipo, a ponto de achar ele sozinho, talvez melhor que 95%, sei lá, do universo Marvel, por exemplo, pra ter um título de comparação. Porque eu acho ele bem melhor filmado. Acho que a discussão política dele é muito mais interessante do que, por exemplo, o Guerra Civil, que saiu no mesmo ano, que as pessoas até hoje falam sei lá, da discussão política de Guerra Civil, que é o negócio mais bobo do mundo. Como se o filme realmente, tipo, conseguisse desenvolver isso de maneira... tipo, trazer essa discussão pra encenação de uma maneira que isso representasse um peso. Exato, e aí, velho, eu sinto muito, assim, quando eu paro pra rever o Batman vs Superman, vez ou outra, sei lá, já vi, 4 vezes o filme. Quando eu paro pra rever, eu continuo achando o filme muito bem filmado. Eu continuo achando ele com cara de cinemão, sabe? Tipo, cinemão genuíno, assim. Tipo, planos de cinema, assim, sabe? Tipo, encenação de cinema. Independente das coisas boas ou das coisas ruins que ele tem. Que tem um monte também. Mas, enfim, eu sou levado a valorizar muito esse tipo de filme irregular, mas que é ambicioso em um bom sentido, como o Diego falou, sabe? Porque as pessoas também têm isso, né? Ai, ser ambicioso é ruim, ser pretencioso é ruim. Né? Assim, pô, velho, eu acho que não, assim, sabe? Eu acho que o cara tá tentando, tá dando a cara a tapa ali, tá fazendo o filme dele de multimilionário, mas que tem alguma coisa ali que é dele, pessoal, assim, sabe? Dele, né? E aí, exato. E aí num cinema que tá cada vez mais de algoritmo, tá cada vez mais parecido, tá cada vez mais sem personalidade na imagem, como não valorizar uma filmografia dessa, assim, sabe? Tipo, até mesmo com as bombas, como não valorizar? Eu acho que é inegável que ele é um esteta, inegável que ele é um formalista, sabe? E acho que, tipo, você pode questionar o jeito que ele elabora essas coisas, mas não pode negar o interesse que ele tem e como a obra dele, se você for começar por Madrugada dos Mortos, até o Rebel Moon, ela tem uma coerência, sabe? Eu diria, inclusive, que na verdade você pode negar elas enquanto obras, mas não a validade delas, sabe? Que é muito mais válido essa coisa de... Isso acho que é isso que pega também, né? Essa questão do título do programa mesmo, né? Ele ter virado o Bicho Papão dos Nerds. Porque, tipo assim, essa coisa, essa decisão dele, tipo, se manter enquanto um cara com uma linguagem genuína, sabe? E ele ter calhado de começar a fazer esse projeto na Warner Bros., que respeitava as escolhas criativas dele até certo ponto, né? Porque os filmes dele depois foram picados e remontados e tal. Ajudou muito, tipo, ele a desenvolver um projeto autoral muito específico, né? Uma linguagem para aqueles personagens
personagens, no qual eles foram associados depois, ao ponto que, tipo assim, você consegue observar até hoje em diferentes obras o impacto estético que ele teve, sabe? Seja, sei lá, Injustice, por exemplo, onde a finalização do Superman é a cena do Homem de Aço, do soquinho voando, ou no Superman Lois, por exemplo, que, tipo, a estética é muito derivada dos filmes do Zack Snyder, ou naquela bosta daquela série dos Titãs e tal. Então, por exemplo, você pode não gostar das obras, tipo, depois de realizadas e tal, mas a validade dela e os riscos que ele toma são coisas interessantíssimas que tem que ser valorizadas, sabe? Que filme medieval de espada ou de fantasia após 2007 não tinha cena em slow motion? Exato, cara, aquela série Spartacus lá, que teve a série do Spartacus lá, era toda em cima da estética do Zack Snyder. Um outro exemplo, a Chloe Zhao, por exemplo, eu fui falando assim, parece que é tipo, nossa, meu Deus, a cineasta foda Chloe Zhao. Mas eu acho que é só mais um registro do impacto que ele tem, sabe? Enquanto um esteta, enquanto tipo um cara com uma identidade visual bem definida, assim. Ela falou que uma das inspirações dela pra Eternos era justamente o Homem de Aço, né? Falava, tipo, como o Zack Snyder conseguiu reinventar o Superman, tipo, foi uma coisa que impactou ela, influenciou ela, né? Então é engraçado porque ao mesmo tempo que ele é muito criticado, né, pelas decisões visuais dele, com críticas que geralmente são bem vazias, porque elas são mais descrições do estilo dele e julgamento de valor em cima da descrição. Esse negócio que o Caleb falou das pessoas, só reclamam da câmera lenta, é foda porque, tipo assim, tem muita câmera lenta. Tipo, o que isso quer dizer? Só que tem muita câmera lenta, né? Não julgamento de valor. Os filmes são escuros, né? Mas por que o filme é escuro? O que atrapalha a escuridão do filme? É uma elaboração que é vazia, entendeu? Porque, assim, sabe, cineasta que usa muita câmera lenta? Sam Peckinpah. Irmãs Wachowski, o primeiro Matrix é câmera lenta pra caramba o tempo todo. Brad Palma usa muita câmera lenta. Se você for contar, talvez, tenha mais câmera lenta em um filme de Sam Peckinpah do que em um filme de Zack Snyder. Entendeu? Sem dúvida, só que o Peckinpah é o cara da câmera lenta. Exato. Só que é isso, não, tipo, sei lá, velho, você pode desenvolver uma ideia de por que você não gosta do uso de câmera lenta de Zack Snyder por conta disso e disso e disso, sabe? Aí, ok, beleza. Só que é muito fácil esse lugar comum que fica um monte de papagaio repetindo. E aí realmente parece que o uso de câmera lenta vira um problema no cinema, assim, sabe? Vira uma coisa meio ditatorial, né? Autoritária, né? O filme parece uma ditadura, né? O filme, pra ser um bom filme, ele tem que ser um filme todo feito, não sei, em plano médio e plano fechado e com alguns momentos pra você... E algum momento de traveling pra você mostrar que você é diretor. É isso, a ponto de as pessoas realmente considerarem Irmãos Russo bons diretores, fazendo aquelas coisas que eles fazem na Marvel, entendeu? E aí se incomoda com os filmes, a direção do Zack Snyder, se é que percebem a direção dele, e não se incomoda com a não direção dos outros filmes, né? Que é impressionante. Exato. Mas aí você pegou um ponto que eu quero explorar. Eu acho que uma coisa que mais me incomoda é que, assim, eu acho o Zack Snyder, cada vez mais eu acho um diretor interessante, né? Eu fui de uma pessoa que não ligava pra ele, de uma pessoa que agora tá muito, como eu vou dizer assim, tá muito tentada a falar que ele é um bom cineasta, sim, eu diria, assim, com todas as irregularidades dele, mas ele é um cara que me interessa. Mas assim, por mais que ele seja um cara que tenha limitações, por mais que ele seja um cara que não seja um dos melhores cineastas da atualidade, por mais que ele seja um cara que possa ser questionado, por que ele é colocar nesse lugar, que eu acho que é a grande injustiça que mais me irrita, ele é colocar nesse lugar de que ele é o vilão da cultura pop, enquanto a gente tem uma gama, assim, de pasteurização na cultura pop e de caras que perpetuam isso e de sendo perpetuado por empresas que não são vilanizadas da mesma forma dele, assim. Então, quando sai um trailer do Superman, o pessoal, em vez de falar, nossa, que bom, um filme de super-herói que parece ter a personalidade de um diretor, que é o James Gunn, assim, sabe? Por que as pessoas não falam isso ao invés de, Zack Snyder, não sei o que, Zack Snyder, tal? Porque parece que as pessoas estão apontando pro alvo e pro inimigo errado, sabe? Parece que tem um inimigo muito maior, muito mais letal, muito mais venal, que faz coisas muito piores, mas as pessoas se focam no Zack Snyder porque o Zack Snyder não entendeu o Superman. Enquanto o super-herói tem essa coisa pasteurizada, feia, mal feita, terrível e pobre. Cara, eu acho que é muito, tipo assim, é muito fácil diagnosticar isso por um motivo pelo motivo que a gente tá elogiando ele, porque ele é um autor, né? Tipo, é foda ficar resistindo a falar isso, né? Mas Zack Snyder é um autor. Porque ele é um autor com uma identidade própria, então, diferente de todos esses outros filmes que, por exemplo, saem na Disney e tal, que o problema é a empresa, o autor é a empresa, os filmes do Zack Snyder, os problemas que as pessoas reconhecem, vêm do Zack Snyder, entendeu? E ajuda muito que
o meio da cultura pop, ele é um meio muito essencialista, um meio muito unidimensional, né? Então, tipo assim, eu comentei isso uma vez em algum tweet, que o problema do fã de super-herói é que ele leva a lógica do super-herói, tipo, pra outros aspectos da vida, sabe? Então, então eles precisam de um vilão pra combater, sabe? Tipo, essa figura que a gente tá sempre lutando contra ele. E é comum, assim, pode reparar nesses canais de vídeo ensaio e tal. Inclusive canais que são legais, assim, tipo, produzem um conteúdo legal, tipo, Trailers do John, Quadrinhos na Sarjeta. Eles são muito presos a essa lógica mesmo, tipo, de um vilão mesmo a se combater, sabe? Total. Eu acho que, infelizmente, quando eu comecei esse podcast, né, eu era muito influenciada também por esse tipo de conteúdo, né? Eu até falei do canal Trailers do John quando eu comecei e tal. E eu tenho muita vergonha, assim, de reproduzir esse tipo de opinião. Eu acho que eu passei dessa fase. E eu fico muito triste que essa galera não passou, porque é uma galera que, tipo, mais velha do que eu, que, sei lá, o Zack Snyder não dirige um filme de super-herói há mais de 5, 6 anos, mas eles ainda estão nessa, sabe? porque... Tipo, cara, não é possível. É porque as pessoas precisam assistir mais filme, entendeu? É muito preocupante quando as produtoras de conteúdo ficam muito presos a esses espantalhos, sabe? Que, como você falou, precisa se criar esses vilões. E aí você vê que a opinião da pessoa a leitura das coisas não mudou, sabe? Sim, e o ponto também, Caleb, que eu acho que é importantíssimo ressaltar, é que, tipo assim, as críticas que geralmente são feitas a eles é uma galera mais de uma crítica tradicional americana, ou essa galera que produz conteúdo pra internet. E aí eu vejo que tanto a crítica tradicional americana, quanto essa galera que produz conteúdo pra internet, eles vivem muito por manuais, né? E aí é foda porque o manual, ele respeita muito mais tendências e aceita muito mais tendências mercadológicas, enquanto boas características, assim. Então você pode reparar que, tipo, esses elogios, essas críticas dele geralmente partem porque ele não cumpriu uma coisa que é prevista num manual. Só que é foda porque esses manuais, tipo o manual de roteiro mesmo, né, eles são feitos a partir de recortes de projetos que deram certo financeiramente. Então, tipo, você pegar um projeto que é um pouquinho mais arriscado, e atenção, né, pra quem estiver ouvindo, eu não tô falando que o Zack Snyder é um gênio incompreendido, ou que os filmes dele sejam muito ousados, mas que não, às vezes não necessariamente estão interessados em cumprir essa demanda mercadológica, né? Então, um filme do MCU, um filme da Disney, ele parece um filme melhor, porque ele é narrativamente mais coeso. Ele não agride, né? Exatamente, ele vai do ponto A ao ponto B ao ponto C. Isso é uma coisa boa pra gente aprender os manuais, que isso é uma coisa boa. Enquanto o Zack Snyder às vezes se recusa isso em prol de uma criação estética mais marcada, em prol, sei lá, de um elemento de trama que seja mais absurdo, né? E aí a galera rejeita por conta desse tipo de coisa. Perfeito. Eu vou dar um exemplo pra isso que você tá falando. Partindo do ponto que eu revi Sucker Punch ontem. Tem um momentinho que ele usa o split diopter no filme. Vocês lembram, né? Aí tem duas coisas que a gente pode falar disso. Primeiro o uso do split diopter em si em 2011, porque hoje em dia tá até mais comum usar-se isso nesse tipo de cinema mais comercialzão, mais blockbusterzão, virou uma coisa descolada. Ele tava colocando em 2011, numa época que não era tão hypado assim não, sabe? Tipo, dessa época eu só lembro de Sucker Punch e de Garota Infernal usando esse tipo de coisa. Que é justamente um código que era muito relacionado a um cinema de gênero anos 70 e 80, assim, sabe? Você vai usar... Você vai ver isso em justamente Brian De Palma, em Spielberg, em Giallo. E aí, ele tá usando isso em 2011, num filme autoral dele lá. Só que o mais interessante não é o uso per si. É como ele tá usando isso para encenar uma ação que é um diálogo entre duas pessoas com uma terceira ouvindo, e aí ele fica cortando entre dois planos para mostrar cada um dos interlocutores do diálogo, só com esses planos de split diopter. E aí eu fiquei assistindo aquilo pensando, caramba, como é que essa cena aqui seria filmada em um filme desses da Marvel, sabe? Seria o padrão deles, que é colocar uma lente de 50mm na câmera, filmar um falando, depois o outro falando, regra de 180 graus, e depois ficar cortando pra aquela coisa que me irrita, que é um plano geral com o traveling lateral devagarzinho pra filmar diálogo. É isso que eles fazem, é exatamente assim que eles filmam, sabe? Tipo, com essa desgrama dessa lente 50mm, que deixa tudo com uma cara meio de televisão, no pior sentido possível, é isso que eu tô falando. Televisão comum, né? Assim. Só que filmar-se um diálogo dessa forma em um filme da Marvel, regra 180 graus, 50mm e traveling lateral, não agride ninguém. Os olhos já estão acostumados a isso. Você assiste um diálogo desse, num filme desse, e não te incomoda, não te passa pela cabeça que isso poderia ser filmado de uma maneira mais criativa. Poderia ser feito com imagens muito mais interessantes, entendeu? Aí ele vai lá e faz...
Só que isso agride o olhar, isso perturba, sei lá, a visão, porque parece muito estilizado, parece uma coisa de outro mundo. Aí parece que ele quer se exibir, parece que ele quer mostrar que ele sabe fazer. Parece isso, parece aquilo, sabe? Tipo... E quando é uma coisa que é só uma... É assim, além de ser um modo imaginativo de você traduzir a cena em imagem e traduzir um diálogo imageticamente, né? Cinematograficamente, né? Como decisões de câmera, de lente, né? E de condução de cena mesmo, né? De escolha de plano, de escolha de ângulo, né? Além de tudo isso, é uma coisa que tá totalmente dentro do plano do geral do filme, né? Da mise-en-scène geral do filme, né? Sim, que é essa total. coisa, né? É o progressivo, não uma cena isolada, é uma cena progressiva dentro de uma articulação de uma gramática visual. Sim, e não é nada genial, entendeu? A gente não tá falando de nada, né, muito fora da curva. É tudo muito simples. Só que é criativo, entendeu? Ele tá ousando olhar pra um tipo de coisa e filmar de uma maneira que geralmente não se filma. E é isso, pasmem, de alguma forma, isso é problematizado pelo fã médio, entendeu? Pelo cinéfilo médio, pelo nerdola médio de quadrinhos, assim. E aí, é isso, né? As pessoas merecem, no fundo, merece Irmãos Russos. Merece esses filmes filmados dessa maneira porca, sabe? Essa coisa meio, coloca uma câmera aqui, outra aqui, 3 câmeras, filmam ao mesmo tempo e na montagem decide pra onde é que corta. E é isso, total, assim, porque é a toque de caixa que essas coisas são encenadas, sabe? Mas acho que tem um ponto, por exemplo, tipo, Irmãos Russos, Vai, tá, fantoches, tal, não sei o quê. E eles entregam, eles têm uma lógica que, tipo assim, por mais que eles sejam esses fantoches, caras sem domínio, meros executores, assim, né? Sem nenhum tipo de primazia e tudo isso, eles entregam o que o nerd médio quer, assim, o fã médio de Marvel quer. Então, eles têm um respaldo, assim, apesar deles não ligarem pra eles em si. Mas, sei lá, eles se sentem confortáveis com o cinema dele. Tem essa coisa, não incômodo no plano, não incômodo no enquadramento. O Caleb tava falando sobre a não agressão. Né? Então, a não agressão. Então, é uma coisa confortável. Então, existe um valor que eles veem nessa coisa confortável. E o Kevin Feige, que é essa figura, que é o cara que demanda essa pasteurização, ele é o cara dos arranjos, né? Assim, é o cara dos arranjos de mitologia e dos arranjos de criar um mega universo e de respaldar essa coisa desses personagens serem personagens amados e tudo isso. Então existe uma reverência a esse cara, um respeito a esse cara, apesar de todas as críticas desse cara. Mesmo eles estando pasteurizando o cinema, e o cinema no todo, e o cinema de super-herói. Mas existe essa referência, assim, sabe? Mas eu acho que também existe uma coisa realmente de um aspecto de uma valorização do tom pelo tom. Então, sei lá, eu acho que hoje em dia não, porque eu acho que é um cara que já caiu no lugar de... Não, eu ia falar do Taika Waititi, que é um cara que já caiu no lugar de crédito, eu acho, pelas pessoas em geral. Assim. Mas, por exemplo, ele é um cara que era visto como um autor, por ele ter um senso de humor de texto, não de direção, tanto é que os filmes dele, os bons filmes dele, são muito melhor escritos do que dirigidos, sabe assim? Eu acho que ele não é um cara que tem alguma coisa exímia, um olhar particular de direção, um domínio particular de direção, não vejo isso no Taika Waititi, mas ele é um cara que tinha essa coisa de texto, um texto sagaz, espertinho, um tipo de humor assim, específico, sabe? Que fazia ele ser querido por uma leveza que ele tinha, sabe? Assim, uma leveza de texto em como ele tratava os personagens. Então, muita gente que não gosta odeia o Zack Snyder, gostava do Taika Waititi. Aí o Taika Waititi virou over e tal, passou da caricatura, aí eles começaram a ver esses vídeos do Taika Waititi que ele sempre teve nesses filmes e tal, não sei o quê. Mas eu acho que tem muito... Por isso eu acho que rola uma visão antagônica, mesmo eles sendo amigos e já tendo trabalhado juntos, entre o James Gunn e o Zack Snyder. Porque o James Gunn é o cara solar, e o Zack Snyder é o cara das trevas. O James Gunn é o cara que dá um cara de um viés emocional pro personagem, um cara mais de narrativa, de história, de tudo isso. O Zack Snyder é um cara mais da ação, pela ação na visão dessas pessoas, e um cara mais, tipo, que trata os personagens como deturpações, etc. Né? Um cara que não... Tanto é que eu vejo muito isso, sabe? O James Gunn é um cara que entende os personagens, assim, né? O Zack Snyder não. Total. Enfim, eu acho que esse tipo de questão que a gente tá colocando aqui aponta pra essa crise maior, que é uma crise de indústria, de mercado, que é essa pasteurização do gosto também, né? Porque você acaba vendo que o público médio, o grande público, vamos dizer assim, ele é levado a aceitar as coisas mais simples e a não ser exigente, entendeu?
Você vira exigente pra o cara falando que pra ele Super-Homem tinha que matar. Aí você vira exigente, porque não tá de acordo com o que o boneco no quadrinho fazia. Mas exigente em termos de linguagem, em termos de cinema, as pessoas não são, sabe? Passa Exato, muita... perfeito, é isso. Passa pelo crivo, assim, muita bobagem. As pessoas aceitam coisas muito pobres, assim, velho. E é isso, assim, pra mim eu sempre enxerguei ele desse jeito meio, tipo, pô, tem alguma coisa aqui. E mesmo nessas idas e vindas de gostar ou desgostar dele, eu sempre entendi que ele era esse cara de excessos, mas que tinha personalidade, sabe? Eu lembro quando eu assisti o Watchmen no cinema, né, 2009. E aí, eu era guri, enfim, eu só consegui entrar na sala porque meus pais estavam comigo. Experiência traumatizante, inclusive. Mas eu passei um bom tempo, assim, apaixonado por Watchmen, né? Tipo, enfim, um guri de 13 anos que não tinha lido os quadrinhos, conheceu através do cinema, então eu comecei a querer ver tudo, ler coisas sobre o filme, sobre os quadrinhos, ler os quadrinhos, ler sobre o Zack Snyder, né? E aí eu lembro que o Omelete, na época, fez um grande especial sobre o filme, porque eles mandaram Érico Borgo pro set, então teve uma cobertura muito ostensiva do set, que saiu em várias partes, assim, vários artigos que Borgo ia escrevendo. E aí tinha um especial que eu lembro, que falava justamente sobre o quanto que Snyder tinha um controle sobre cada aspecto técnico do filme, assim. Tipo, ele mesmo fez uma pesquisa ostensiva sobre, por exemplo, figurino e direção de arte, e disse que ele tinha, tipo, no escritório dele, a parede toda era tomada por várias referências. Né? Brincadeira. Não, mas sério, tipo, tinha várias referências, e os departamentos falavam que ele se envolvia muito e tal, e aí não é como se esse tipo de coisa seja um grande mousse, não. O rolê é que, novamente, denota esse cuidado e esse interesse pela artesania do cinema, que nesse tipo de cinema que ele tá mirando, essa coisa blockbuster, não tem, pô. Não tem, sabe? Cada vez mais as coisas vão ser decididas por algoritmo, cada vez mais as coisas vão ser filmadas de qualquer jeito, e a gente já tá vendo as consequências disso, de modo que a gente olha pra um monte de blockbuster hoje em dia, que foi filmado nos anos 2000, e reconhece um monte de coisa bem filmada de filme mal. Não sei se vocês passam por isso também. Sim, mas um monte de lógico, filme. A gente recorrentemente. Né? Vocês são os revisionistas do Twitter. Eu tinha esquecido disso. Os revisionistas do Twitter é foda. Então foi piada. Eu sou totalmente a favor. Isso... Foi piada. Não, com certeza. Isso até em filmes, tipo, que não são bons no geral. Sim, sabe? completamente. Não são filmes equilibrados, assim, sabe? Não são filmes que se conversam no seu todo, mas são filmes que você vê uma lapidação no artesanato, como você falou, que dá o que é mais interessante do que qualquer filme de hoje em dia, assim, sabe? Ou a maioria dos filmes de hoje em dia. Principalmente porque nos anos 2000 você tava nessa migração, né, dos recursos tecnológicos em cima da linguagem cinematográfica. Então, assim, às vezes, mesmo um filme que é bem medíocre dos anos 2000, assim, a gente revê e a gente percebe que, tipo assim, pelo menos algum setor específico, tipo fotografia ou montagem, tava, tipo, interessado em aplicar essas novidades tecnológicas em cima de uma narrativa cinematográfica, por mais que o filme em si não fosse muito coeso, ou fosse um projeto bem definido e tal. Não. Então, é esse tipo de coisa mesmo, né, que faz falta. Quer dar um exemplo? Aí, pros anos 90, tem um filme, que o Al Pacino ganhou o Oscar, né? O Perfume de Mulher, que é um filme com uma direção ultra burocrática, né? Bem aquele tipo de filme que faz sucesso no Oscar e tal, assim, que é aquele filme de autoajuda, etc e tal, assim, bem formulaico, etc. Assim, com uma direção ultra burocrática. Só que filme, como é um filme feito em película e tudo isso, né? Você tem um cuidado na fotografia e na imagem e na cor do filme, na iluminação, que torna que ele seja muito mais digerível aos olhos do que se você pegar um filme tipo um correspondente recente a esse tipo de filme feito hoje em dia, tipo um jogo da imitação, sabe? Assim, não, coisa. Total. E é isso que David falou, né? Você tinha, tipo, sei lá, os blockbusters do começo dos anos 2000, eles são fotografados muitas vezes por diretores de fotografia que não vinham de blockbuster, entendeu? Tipo, o cara que vai fotografar o Hulk de Ang Lee é o mesmo cara que fez a fotografia do Tigre e o Dragão, entendeu? Nossa, o X-Men 3, tipo, não é um filme bom, ele é fotografado pelo Dante Spinotti, né? Que é o diretor de fotografia do Hit,
do Manhunter, Exato, do Michael Mann, que é uma assim, coisa no diferente geral, de hoje, que você já tem uma geração de fotógrafos que já cresceram nessa coisa de mercado, no cinema digital, no cinema para streaming, que é outra lógica, entendeu? Para fotografar. Eu tava vendo mais cedo no Twitter uns frames, não sei se vocês viram, daquele filme do Ratinho, eu esqueci o nome desse filme. É um filme que passava muito na sessão da tarde. O Ratinho Encrenqueiro. O Ratinho Encrenqueiro. É isso. do Gore Verbinski. Isso. Gore Verbinski. Velho, os frames com os planos do filme é coisa de doido, assim. É um negócio muito bonito, muito bem fotografado, assim, muito bem composto cada plano, sabe? De uma forma que você veria aquilo hoje e pensaria que é, entre aspas, um filme cult. Só que não, é um blockbuster de um ratinho, entendeu? Sessão da tarde. Então, tem existe uma lógica, um cuidado muito maior, justamente por conta da película e dessa transição, de não apenas explorar as possibilidades da tecnologia, mas também de tomar decisões muito mais criativas, muito mais conscientes. Pra mim é isso, assim, as pessoas... Agora a gente, finalmente, assim, parece que virou meio consenso Irmãos Wachowski, né? Teve uns períodos de gente detestar, mas eu acho que a maioria, hoje em dia, todo mundo gosta e tal. Pra mim, Snyder tá num lugar muito parecido, assim, mesmo. Nossa, sabe? essa sim é uma opinião muito ousada. E a recepção dos dois, ironicamente, são muito parecidas. Isso. E com argumentos muito próximos, né? De que ambos estragaram algo, só que as Wachowski estragaram as próprias obras. Isso. E você vai ver entrevista com elas, você sai com a certeza de que elas também são mais interessantes do que os próprios fãs, entendeu? Porque elas são muito mais interessadas em cinema do que o próprio fã que tá vendo o filme por causa, sei lá, de uma temática, de um possível subtexto político, sabe? Tipo, elas têm tesão pelo cinema de uma forma que eu também identifico nele, assim. Então, pra mim, são trajetórias meio parecidas. Eu não comparei em termos de qualidade do filme, eu achei elas bem superiores. Mas pra mim tá num lugar bem parecido mesmo. Assim. Eu acho que, tipo assim, o Nolan, ele tem essa coisa, a apatia, né? E o Zack Snyder, realmente, eu acho que essa aqui é a principal diferença, né? Enquanto esses outros cineastas que a gente citou como contra-exemplos, né? Eles têm uma certa apatia nas imagens, assim, o Zack Snyder tem esse tesão nas imagens, porque até, assim, a gente algum nível pelo cinema dele. E a Wachowski tem isso. Inclusive, eu lembro, eu falo do Omelete, né? Eu lembro de um vídeo que nem devia existir mais, de um Veredito parte 2, que tinha o Forlano, o Hessel e o Borgo sobre o Homem de Aço. E, no geral, eles não tinham gostado do filme, assim. Mas o Hessel fala, uma coisa que eu gosto do filme é que o filme tem sensualidade nas cenas da Lois e do Superman. Isso não é... E aí eles falam, porque um dos motivos deles não gostarem do filme é que eles acham que o filme é muito parcelado entre o Nolan e o Zack Snyder. Assim, que as forças... essas forças que estão no filme, assim, né, no comando dele, eles não se bicam, assim, sabe, assim, na produção dele, assim. Mas que, tipo assim, e o Hessel fala, isso é uma coisa que você não vê nos filmes do Nolan. Você não vê uma latência sexual nos filmes do Nolan. Mas tem aqui, tem por causa do Zack Snyder. Eu acho que e é engraçado que hoje em dia até virou um clichê meio um grito de ordem meio bobo, essa coisa, acabou o tesão no cinema, tal, não sei o quê. Apesar de ser um fato... Disse tudo, hein? Caramba. Deixa eu falar pra ele que ele caiu. Eu gravei onde ele parou. Voltei, né? Deixa eu tirar ele, que senão ele não vai ouvir. Que time! Pronto, agora sim fala. Tá. Já... Parou no você é um clichê. Hoje em dia tá meio que um clichê. Eu estava falando sobre sensualidade. Perfeito. Hoje em dia já é meio que um clichê, essa palavra de ordem, essa coisa meio... Quer dizer, colocado de forma meio vaga e genérica, tipo... acabou o tesão no cinema, a volta do tesão no cinema, sexo no cinema, sabe? Como se isso já fosse um valor por si só, sabe? Assim, essas coisas, assim, sabe? Sim, que vaga, mas é fato que hoje em dia existe uma parcerização também nesse sentido sexual do cinema, a sensualidade e a sensualidade na imagem mesmo, né? De como isso é colocado. E os filmes Zack Snyder, assim, e aí você pode problematizar ou não, e realmente você pode ver, tipo, decisões temáticas que ele coloca, que talvez ele banane, assim, e ele se perca dentro disso, assim, logicamente, assim. Mas ele é um cineasta que se interessa por um sexo latente no cinema dele, sabe? Existe uma sensualidade latente no cinema dele, sabe? É um tesão. Sim, mesmo que não concretizado. Né? Porra, mas eu lembro, por exemplo, de uma cena de Watchmen, que ela é uma cena que ela tem um teor... Watchmen,
desculpa, do 300, que ela tem um teor erótico muito forte, mas nem uma cena de sexo, que é a cena do oráculo de Delfos lá. Tipo, toda a apresentação, a dança, e ao tem mesmo um prazer tempo, mesmo até da encenação. puxando de novo pra Sucker Punch, é novamente aquilo que eu tava argumentando, assim, ele é mais sofisticado, entendeu? E aí, quando eu tava vendo a entrevista com ele de 2011, assim, que foram perguntar pra ele sobre a sexualização das personagens e tal, mostra que o filme é muito consciente do que ele tá tentando argumentar, e ele fala, bom, as personagens estão com aquele figurino, aquilo ali não é de graça, não é, sei lá, uma fetichização do próprio filme. Aquilo ali é justamente a sátira que o filme tá propondo. Agora é diferente elas estarem com aquele figurino, e o filme tá criticando isso, e a forma como eu filmo elas. Você pode dizer que as roupas delas são roupas desse imaginário sexualizado. Eu vou concordar com você, é consciente. Agora, você dizer que eu filmo elas de maneira sexualizada, aí você não vai achar no filme. Aí ele fala assim, procura, tipo, plano, sei lá, da bunda, procura plano de decote. Eu tive cuidado pra justamente criar essa dicotomia entre o que ele tá discutindo e a forma como ele tá filmando. E aí, sem entrar no mérito aqui, se ele consegue ou não, se é bem sucedido ou não, pra mim isso é uma sacada muito... É muito mais sofisticado do que 8 anos depois falarem pro Denis Villeneuve, as mulheres não falam nos seus filmes, né? Tipo, Sim. Você não acha que isso é um traço meio misógino da sua filmografia, não? E ele responder, é que as mulheres não falam porque meus filmes refletem a realidade. E aí, tipo, isso só mostra como as mulheres são tipo, como a realidade silencia as mulheres. Claramente meu filme tá fazendo um comentário. Mas é exatamente isso, entendeu? Porque você vê que o cara tava, no caso do Snyder, tava propondo uma ideia através da câmera, através de imagem, entendeu? Tipo, tem algo ali que é uma ordem de mise-en-scène, que é uma ordem formal, que é uma coisa que eu bato na tecla, inclusive... Tem um pessoal do Twitter que deve me suportar falando disso. Mas é diferente você lidar com sexo, nudez ou sensualidade no cinema. As pessoas confundem muito. Porque acham que tudo que é, sei lá, que é nudez é uma coisa ruim. Ou tudo que é sexo é sexualizado, é objetificado. Não é, gente. Porque tudo é uma questão formal, sabe? Existe um pensamento de câmera, de mise-en-scène, de encenação aí, que é o que vai reger toda a representação de desejo, a libido no cinema. E aí, ele tá discutindo isso num filme de 2011, fazendo um filme com protagonistas mulheres em uma época que não tinha, por exemplo. Tudo isso pra mim aponta pra esse lugar de autoria, de desejo de invenção de alguma coisa, sabe? Novamente, independente de ser bem sucedido ou não é questão de bom ou ruim, do filme ser massa ou não, sabe? Mas tem algo ali que me grita, me chama muito mais atenção do que, sei lá, Irmãos Russo, entendeu? Eu vou ficar batendo neles aqui no automático, porque eu tô querendo sair do buraco do Nolan. Pode ser Sean Levy. Aí eu tô batendo nos Irmãos Russo hoje. Tem que revelar as faixas, assim. Mas eu acho que é engraçado. Eu acho que às vezes tem cineastas que são quebrados, podem não chegar até onde... Não pode chegar no todo do que eles tentam chegar, mas pelo menos eles são mais interessantes e eles têm uma intensidade maior e uma força maior do que cineastas mais redondos, entendeu? Então, sei lá, eu acho que... Eu vou falar um exemplo de um cara que eu gosto, assim, sabe? Pra não parecer que eu tô falando mal de alguém, assim, por falar mal. Mas, sei lá, é mais interessante discutir, talvez, o Zack Snyder do que muito mais interessante a gente tá discutindo o Zack Snyder, que é cineasta quebrado, do que discutir, sei lá, o James Mangold, por exemplo, assim, sabe? Assim, que é um cineasta adequado, que às vezes faz filmes muito bons, alguns filmes ótimos, mas é um cineasta adequado, assim, sabe? Assim, um cineasta redondo, adequado, assim, mas que não tem imaginação maior, assim, sabe? E dentro do estilo dele, sabe? Esse estilo mais sóbrio, mais clássico, não tem grande imaginação, porque também não é uma limitação de estilo, né? Você pode ser imaginativo em qualquer estilo, né? Em qualquer formulação que você esteja, assim, né? Mas ele não tem isso, sabe? Ele não tem essa latência que o Zack Snyder tem, assim, sabe? Assim, essa coisa que o Zack Snyder tem, sabe? Mesmo, sei lá, os filmes do James, sei lá, o Logan, é um filme mais redondo do que Sucker Punch? Não sei dizer se é, mas uma lógica geral vai ser pra muita gente. Esse exemplo foi engraçado, que era pra, tipo, claramente a resposta era pra ser não. Ou e aí ele... Não, tipo assim, é que muita gente eu acho que vai achar isso, mas eu não acho isso, mas acho que muita gente vai achar isso porque vai ver o filme na primeira instância, mas tudo bem, assim, pra muita gente é. Mas, pô, o Sucker Punch, eu adoro o Logan, mas, pô, é um filme
muito mais tá que Logan, assim, sabe? Eu acho que o ponto que talvez é até interessante encerrar o podcast com essa nota é que o Zack Snyder virou o bicho-papão dos nerds, porque ele tentou fazer algo que a galera nerd e produtores de conteúdo de cultura pop não gostaram. Mas a validade dele tentar dar um take dele sobre algo pra gente pesa muito mais, porque pra gente, a gente não se importa só com um cânone pré-estabelecido como se fosse uma regra absoluta, né? A gente vê, tipo, cada obra de arte enquanto, tipo, uma expressão de quem tá fazendo. E pra gente, ainda que, por exemplo, seja um take ruim, que a gente não concorde, que a gente apoie vários problemas, que a gente não goste, é muito mais válido alguém tentar fazer isso do que só reproduzir as tendências de mercado e as obrigações, igual por exemplo, nos filmes da Disney ou nos filmes contemporâneos mas a Fox foi comprada pela Disney, não sobrou nada mesmo pro mercado americano. Então é isso, né? Podemos bater o martelo. Se o título do programa for O Povo versus Zack Snyder, Zack Snyder é inocente. E se o título do programa for Zack Snyder é o bicho papão dos nerds, o diagnóstico é que eles mas que os nerds precisam crescer e parar de ter medo do bicho papão. 1000 vezes, concordo. Eu queria fazer só falar que o meu encerramento é tipo, pô, com tanta gente ruim aí, cara, assim, tanta gente medíocre, eu acho que o Zack Snyder é o alvo errado, assim, meu encerramento é esse. Eu quero fazer 2 perguntas pra vocês, assim, porque eu tô muito ansioso por esse filme policial em Los Angeles, que o Zack Snyder vai filmar agora, que é o primeiro filme, é o primeiro filme não fantástico dele, esse filme policial em Los Angeles que ele vai fazer. Acho que tem chance de ser um dos melhores dele, assim, sabe? Acho que tem chance. E queria perguntar pro Caleb, que eu tenho uma curiosidade, o que o Caleb acha do Michael Bay? Eu nem estava por dentro desse filme policial dele aí, depois eu vou até pesquisar. Eu acho que tem grandes chances de ser massa se ele voltar pra essa classe da câmera que ele tinha com o Sucker Punch, com o Batman vs Superman. Agora, se for pra ele fazer essa câmera Army of the Dead aí eu já não vou me interessar tanto. Mas eu acho que no Army of the Dead forma. ele tava muito aprendendo a ser um fotógrafo, porque até tava falando isso com o David, acho que no Rebel Moon ele meio que já se achou um pouco, por mais que eu não gosto do filme, mas todo mundo fala que na versão estendida, na segunda parte melhor, a primeira parte eu não gostei de fato. Mas não, acho que ele é imageticamente interessante, o Rebel Moon. Tem concordo. Mas você não acha que, tipo, o traquejo dele com a câmera no Army of the Dead vem muito de uma pouca afinidade com estar 100% nessa tarefa ainda e tentando isso e tentando ter um apuro nisso, mas não lidando com esse traquejo, assim, sabe? Eu acho que você tá certo. Eu concordo totalmente. E gosto também da fotografia do Rebel Moon, mas eu ainda acho que ela tá no meio do caminho, assim, sabe? Muito, porque é isso. Quando eu revejo o Sucker Punch ou Batman vs Superman, eu gosto tanto do estilo da câmera, da imagem, assim, dos planos, da textura da imagem, que é isso, assim. Eu queria ver um filme policial naquela pegada da câmera dele do Sucker Punch. Dirigido por ele e gravado pelo Larry Fong, né? É isso que você tá falando. Exatamente. Se fosse com fotografia de Larry Fong, seria massa. Fantástico. Eu acho que eu aprecio e acho que isso denota um respeito muito grande. Ele ir pra ser o próprio fotógrafo dos filmes e tal, mas eu acho que se ele voltasse a trabalhar com um fotógrafo que tivesse falando coisa. Porque, pô, o diretor de fotografia, eu vou falar uma coisa de opinião minha pessoal, mas eu acho que se não é o cargo mais importante, 7, tá lá entre os principais. Pô, o cara é o braço direito do diretor, assim. Ou é o co-diretor do filme, né, cara? Assim, é o cara que vai estar lá com a mão na massa, né, assim, pra colocar em imagem, em lente, em tudo isso, na mão mesmo, assim, o que ele pensou com o diretor em questão de planos, de ângulos e tudo isso, de movimentação de câmera e por aí vai, né? Então acho que é muito essencial a figura do diretor de fotografia pro próprio diretor se fuder ou não, assim, e o filme se fuder ou não. E acho que um diretor tivesse afinidade com o Zack Snyder de fotografia, conseguiria conciliar isso, assim, sabe, assim. Eu concordo total, 100%. E é isso, eu gosto mais... Eu respeito muito também ele fazendo a fotografia do filme. Acho isso massa de verdade. Mas eu prefiro 1000 vezes Larry Fong dirigindo a fotografia do filme dele, assim. Total. E aí um filme dele com a fotografia do brother, um filme policial, eu tenho muito interesse em ver, por exemplo.
E quanto a Michael Bay, velho, me falta propriedade pra falar, assim, porque tudo dele tem muito tempo que eu vi, as coisas mais recentes eu não assisti ainda, então não sei, não tenho uma opinião formada, assim. A coisa dele mais recente que eu vi, que eu revi, foi o Transformers, o primeiro, acho que tem uns 2 anos que eu assisti, e eu achei que tinha coisas interessantes, mas a montagem me irritava. Eu sei que tem gente que lê ele, assim, nessa chave da autoria, que eu não acho absurdo, não. Eu acho que faz todo sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que cai naquela coisa da autoria que, a princípio, não me interessa, assim, sabe? Tipo, essa assinatura dele não me interessa. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Eu preciso rever as coisas. Eu não vi o No Pain, No Gain, que todo mundo fala bem. Eu não vi o filme da ambulância, que as pessoas falam Esse bem. é muito bom. É isso, assim. Eu preciso rever. Mas eu tenho a mesma opinião que você, viu, Caleb? Porque os filmes dele que eu vi, tipo, apesar de eu gostar bastante no Pain No Gain, eu não parei pra rever nenhum filme dele depois de uma certa maturidade, que é com a que eu gravo esses podcasts hoje. Então eu meio que não tenho nenhuma lembrança, assim, ou nada que me pegue do Michael Bay, sabe? Talvez falte realmente rever A Rocha, Sim. rever o Armagedon. Perfeito. Eu tenho vontade, assim, qualquer hora dessas eu paro pra ver tudo. Pra isso, né? Porque também tem muita coisa que a gente assistia na época que a gente com certeza não vai pegar, não vai ter esse olhar. Com certeza. Eu gostava de Zack Snyder guri por outros motivos, né? Não é esse olhar que eu tenho hoje. Por outros estímulos, né? Isso, exato. Aí eu tenho vontade de parar pra ver, assim, mas a princípio não é nada que me atraia Eu pergunto, muito, cara, não, porque sabe? eu acho interessante pensar neles dois, porque o Zack Snyder e o Michael Bay, não sei se sabem disso, mas eles foram colegas de faculdade, né? Se não me engano, ou eles fizeram publicidade, ou eles fizeram cinema, e os dois foram trabalhar juntos em publicidade. O Snyder trabalhou com publicidade. Inclusive, eu acho legal que o Zack Snyder, ele consegue traduzir, uma coisa que o Tony Scott faz também, né? Ele consegue unir publicidade, videoclipe, a animação, consegue unir quadrinhos e todas essas coisas dentro de uma linguagem que é cinematográfica, né? Assim, que é cinematográfica, mas conversa com tudo isso, né? Eu acho que o Michael Bay, na minha cabeça, ele é um cineasta que te agradaria, talvez, assim, eu não me enganado, por ele ser um cara do excesso e o cara do caos, e o cara do caos visual e o caos prático, e do excesso visual e do excesso prático, e fazer as obras dele quase como um grande circo, né? Eu vejo o Michael Bay muito como esse cineasta circense mesmo, um cara que vai extrapolando o escracho e mais, assim, sabe? Acho que os melhores filmes dele são os que ele consegue articular o caos e articular o escracho, sabe? Assim, acho que ele é um pouco herdeiro desse cinema do Tony Scott. Logicamente, o Tony Scott é um cara muito mais sofisticado, chegava num nível de abstração e de experimentarismo e de propostas de, sei lá, calor humano mesmo, que o Michael Bay nem chega, mas eu acho que essa coisa do excesso, e do excesso de forma, e do excesso, essa coisa que a gente tava falando em off, né, do frontal, que muitas vezes é usado só como uma coisa de lugar comum, né, mas que aqui realmente tem uma certa frontalidade, essa grosseria em como ele articula aquilo no que ele tá falando, que te interessaria talvez no Michael Bay, que eu acho que ele tem uma certa ligação com o Zack Snyder, mas por um lado mais cômico, assim, sabe? Não, você vendeu super bem agora. Vou realmente atrás de rever logo, inclusive, alguma coisa dele. Mas, assim, pelo que você descreve, eu acho que eu super gostaria mesmo. Enfim, é um tipo de cinema que me interessa, né? Esse cinema de excessos e tal. E uma coisa que eu queria falar sobre qual era mesmo o título do podcast que o David estava falando? Seria... O Povo versus Zack Snyder, ou Zack Snyder virou o bicho-papão dos nerds. Ah, sim, o bicho-papão dos nerds. O que eu ia dizer é, eu acho que nunca será um problema você ser o bicho-papão dos nerds. Eu acho que, a depender do prisma que você olhar pra isso, talvez seja até uma honra. Meu problema é porque ele também é o bicho-papão dos cinéfilos, entendeu? Exatamente. Muito por causa do que você falou, que vem ele como um imbecil, um selvagem, né? Assim, eu acho que eu só tenho essa imagem dele, assim. Exato. E aí, pra mim, isso aí é que é o rolê, assim. O bicho-papão do cinéfilo. O cinéfilo tem que, sei lá, abrir a cabeça um pouquinho, assim. Entendeu? Eu acho que o Zack Snyder nunca recebeu uma defesa tão boa em toda a internet. Depois ele faz o Pix. Pena que como não é no formato de vídeo, pouquíssima gente vai ouvir, né? Faz parte.